Com 38 filmes já lançados em 22 anos, a DreamWorks tem, é claro, uma série de sucessos e fracassos no seu catálogo. Mas hoje a gente vai descobrir quais são, segundo os críticos, as melhores animações da empresa. E você vai se surpreender com essa lista, eu te garanto. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, hoje para trazer um vídeo falando sobre a DreamWorks, essa empresa norte-americana que, quando o assunto são animações, é a principal concorrente da Disney. Aliás, eu também estou fazendo esse vídeo especialmente para você que fica por aí, pelas costas, sabe? Falando que eu só falo de Disney aqui no canal. A DreamWorks tem sim muitos filmes interessantes e é por isso que eu resolvi trazer para vocês alguns deles aqui hoje. E eu já te adianto, inclusive, que muitos filmes que, por exemplo, eu considero muito bons da empresa estão longe de estar nesse top 5, você pode ter certeza, de forma surpreendente na minha opinião, tá certo? Mas antes da gente falar um pouco mais sobre a DreamWorks e sobre essa lista de melhores filmes segundo a crítica especializada, eu peço para que você deixe o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo, para que você se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Dessa forma, a gente fortalece a nossa união. Eu trago conteúdo bacana para você, você me incentiva com o seu like, com a sua inscrição, e assim não tem erro, a gente faz um conteúdo cada vez mais bacana para você, e você também pode deixar a sua opinião aqui nos comentários e dar dicas também de novos conteúdos para a gente trazer aqui no canal, tá certo? Hoje é 1º de julho, né? Pois é, e começa hoje também aqui no canal uma temporada de muita loucura, exatamente. Todos os dias desse mês, ou seja, de hoje, dia 1º até o dia 31, vai ter vídeo todo dia, de segunda a segunda, sem pausa. Tudo isso para que você tenha conteúdo inédito e muito interessante de cultura pop, de entretenimento, aqui no seu YouTube. Você jovem estudante que está de férias da escola, que está de férias da faculdade, você que está em casa por causa da quarentena, vai ter conteúdo todo dia aqui no canal. Tá bom? E para começar a nossa lista, em 5º lugar, Shrek 2. Um filme muito interessante, esse é um dos meus filmes sim favoritos da DreamWorks, junto com outros filmes ali do Shrek. E ele é muito interessante porque ele é a continuação, então, como o próprio nome já diz, do primeiro filme do Shrek. E ele traz os personagens principais, o próprio Shrek, a Fiona e o burro, de volta e implementa outros personagens muito importantes para o universo do Shrek. Então a gente está falando, por exemplo, do Gato de Botas, a gente está falando do rei e da rainha, pai e mãe da Fiona. Também estamos falando dos dois grandes vilões desse universo, o Príncipe Encantado e a Fada Madrinha. Aliás, cá entre nós, em que momento, em que fase da sua vida você ia imaginar que um príncipe encantado e que uma fada madrinha poderiam se tornar vilões? Esse é um dos motivos que me fazem gostar muito de Shrek. Uma coisa que parece muito óbvia no contexto do Contos de Fadas, aqui se torna uma surpresa cada vez maior. O que me faz gostar muito desse filme são alguns momentos engraçados e também a trilha sonora. Bom, falando primeiro de trilha sonora, a gente tem uma música que, com o Rick Martin, é muito conhecida. E no filme ela é cantada lá no finalzinho, praticamente já nos créditos, pelo burro, né? Que é a música Living La Vida Loca, que é uma música aí que todo mundo conhece e eu não preciso ficar falando muito tempo aqui sobre ela, né? E quem nunca usou aquele meme do "talvez não funcione com burros"? Pra quem não sabe, esse meme é desse filme. Você usa aí na conversa com seus amigos no WhatsApp, eu uso muito naquele momento de descontração, que você quer dar uma zoada no seu amigo, você fala, talvez não funcione com burros, que é aquele momento em que o burro toma a poção Felizes para Sempre antes do Shrek. Ele fala, não, eu faço questão, Shrek, pra testar, você é meu grande amigo, etc e tal. E aí ele toma. Passam uns segundos, não acontece nada, o Shrek vai tomar a parte dele e ele fala, talvez não funcione com burros.
E aí depois a gente vê o que acontece com o burro, ele vira um alazão, como ele mesmo diz. Talvez não funcione com burros. Outro momento muito interessante, que também é usado aí como meme em alguns momentos, é aquela cena clássica do gato de botas, que eu não vou falar muito sobre ela, eu só deixo a imagem aí pra vocês se apaixonarem. Esse filme do Shrek, então, Shrek 2, é um filme de 2004 e teve 89% de aprovação da crítica. Em quarto lugar, a gente tem então Como Treinar o Seu Dragão 3. Ele está empatado, tecnicamente, ali, com o filme que eu deixei em terceiro lugar. Qual foi o critério de desempate que eu usei? Como a gente teve igualdade em comparação, em nota, né, de aprovação da crítica, vamos ver o que o público acha. E nesse caso aqui, teve 86% de aprovação, por isso que ele fica em quarto lugar, e o outro, que é o próximo filme aqui da lista, vai ficar em terceiro. Mas vamos falar desse filme então primeiro, que assim, ele é um filme muito interessante, e eu já gostaria de começar falando logo de cara da cena mais emocionante, na minha opinião, que assim, pega muito pra quem acompanhou os filmes anteriores, né? Esse filme é do ano passado, de 2019, e quem acompanhou o filme, o número 1, o número 2, se apega muito a essa amizade, essa parceria do Banguela e do Soluço e do Banguela. E aí lá no final do filme, quando eles acabam se separando, tem o reencontro, alguns anos depois, né? O Soluço já tem até barba na cara, já tem até filho, e aí eles se reencontram, é a cena final do filme, é muito emocionante e me agrada bastante, então eu deixo aqui pra vocês um trechinho também. Eu também tô feliz de ver você, amigão. O filme, ele é muito legal também, porque ele continua nessa tentativa de, assim, melhorar a relação dos dragões com os seres humanos e tentar parar de vez com essa coisa do ser humano caçar o dragão, que é uma coisa que está presente desde o primeiro filme, né? É uma coisa muito que está muito presa nessa comunidade, nessa cultura onde eles vivem, né? Existe essa prática de caça ao dragão. Então eles tentam acabar com isso de uma vez por todas, e é até então a última grande aventura que a gente tem relacionado a esse filme aí, mas não é difícil de imaginar que faz tanto sucesso assim, que não possamos ter uma outra sequência desse filme aí também, né? E aí, em terceiro lugar, né, como critério de desempate, eu usei então os 89% de aprovação do público, que é 3% maior do que o do filme anterior, já que houve um empate de 91% na aprovação da crítica, é o Como Treinar o Seu Dragão, número 2. Um filme, então, de 2014, onde eles tiram um personagem muito querido do Soluço e trazem outro, né? É um filme que, quando esses filmes de animação, que são mais voltados para a criança, eles trazem esse tipo de assunto, acaba batendo forte, né? Se a gente tem uma das cenas mais clássicas de todo o cinema, e lá vou eu falar de Disney de novo aqui, eu peço até desculpa para você, mas enfim, é o maior exemplo de comparação que eu consigo trazer aqui, sabe? Porque eu tenho que tentar falar também para quem não assistiu o filme, para você que não entende muito bem de que filme que eu tô falando, porque não assistiu, enfim, eu preciso tentar comparar com coisas que são muito conhecidas. Então, você pega a cena da morte do Mufasa no Rei Leão, e aí vem o Simba, e é uma cena muito icônica. Nesse caso aqui também, o pai do personagem principal, então do Soluço, acaba morrendo ali numa batalha. Só que o filme, ele tira o pai do Soluço, mas ele traz pro filme a mãe dele, de quem ele foi separado ainda quando bebê, então ele não tinha essa relação e toda, mas eles vão construindo essa relação ao longo do filme. Então também é uma cena muito emocionante, e eu deixo até como forma de comparação essa cena com a cena do Rei Leão, porque o tamanho dela e o impacto que ela tem é tão grande quanto. Ela só talvez não seja tão conhecida, porque Rei Leão é Rei Leão, e tem certas coisas que a gente não tem muito o que fazer a respeito, né? Tem que levantar. Pai, temos que ir pra casa. Não, você...
Agora, gente, o segundo e o primeiro lugar com certeza vão deixar você boquiaberto. Você deve estar esperando algum outro filme do Shrek, ou talvez algum dos Kung Fu Panda, que também faz muito sucesso, mas não. O segundo colocado dessa lista, com 92% de aprovação, é um filme lá de 1998. É um filme antigo e é o primeiro da DreamWorks. Sim, acredite, o primeiro filme da DreamWorks é, segundo os críticos até hoje, o melhor filme, ou o segundo melhor filme, melhor dizendo, da empresa. E é o Formiguinhas. Ele é interessante e o que eles apontam para colocar esse filme com tão alta aprovação, mesmo tanto tempo depois, e com tanta tecnologia sendo empregada para deixar os filmes mais interessantes, pelo menos esteticamente. Esse filme foi um dos primeiros em animação feito em 3D, que era uma tecnologia que estava começando, então ele é marcante também para a história do cinema por causa disso. Ele não é o primeiro, mas ele é ali um dos primeiros, no final dos anos 90, ele tem uma questão muito forte dentro disso, entendeu? E para a época, a tecnologia que foi utilizada era um negócio assim assustador, entende? Nessa época eu tinha só 1 ano de idade, então eu não tenho nem muito repertório para falar sobre isso para você. Mas o que é dito pelos críticos é justamente isso. É lógico, hoje você vai pegar para assistir, você vai falar, mas isso daí é interessante esteticamente, graficamente? Pra gente, hoje em 2020, não. Mas pega, 22 anos atrás, sim, era muito impactante. Mas para mim, até o que mais fica desse filme é uma curiosidade, uma relação dele com outro filme da Disney. Sim, lá vou eu mais uma vez falar de Disney aqui, porque olha só, ele foi lançado em outubro. 2 meses depois, a Pixar, né, que hoje é uma empresa da Disney, na época ainda não era, né? Mas ela lançou também o filme Vida de Inseto. Então você pega um filme sobre formiga, o outro sobre inseto, tem um monte de formiga lá, e aí você pode querer pensar um monte de coisa. Nossa, estão copiando e tal. Só que assim, o nível de qualidade desses dois filmes, ele deixa muito claro pra gente, assim, se a gente parar pra pensar, em 2 meses ninguém copia ninguém. Num grau de qualidade como foi Vida de Inseto, que também é um filme em 3D e muito importante dentro dessa história do cinema e com novas tecnologias, entendeu? O que acontece é que assim como acontece, sei lá, no mercado financeiro, numa empresa, etc e tal, no futebol, você que gosta de futebol, não vive vazando negociação, tá um clube lá negociando com um jogador, aí a informação vaza, aí o rival dá um chapéu, acaba contratando esse jogador. Isso acontece em todos os lugares, Alguém que trabalhava numa das empresas comentou com um amigo, com alguém, enfim, que trabalha na outra empresa, e aí instalou assim e falou, por que a gente não faz um filme de formiga também? E não é porque também o filme da DreamWorks lançou antes, que significa que a ideia original mesmo de fazer um filme sobre inseto veio da DreamWorks. Pode ser que a Pixar tenha tido a ideia inicial e falado, não, a gente só vai lançar em dezembro. Aí a DreamWorks captou essa ideia, falou, não, nós temos que lançar antes. Enfim, a única certeza que eu consigo dar mesmo para vocês é de que em 2 meses não há chance nenhuma de, principalmente naquela época, ter tido uma cópia. Além disso, a única semelhança mesmo que há é o tema principal, os personagens ali, de que são insetos, são formigas, etc. Porque as histórias são completamente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, para você que gosta de polêmica aí, deixa aí nos comentários a sua opinião, mas eu te garanto que não tem nada de muito chato nisso tudo não. É só uma questão de vazamento mesmo que acontece, é normal, entendeu? Eu sou insignificante, mas otimista. Desculpe, Zé. Eu não vi você. Ótimo, Azteca. E em primeiro lugar, cara, senta aí, senão você vai cair. A Fuga das Galinhas. 97% de aprovação da crítica para esse filme, que é engraçadíssimo, é muito divertido, eu não tenho como negar, certo? Mas é até curioso. É um filme do ano de 2000, ou seja, 22 anos depois, e ele ainda faz tanto sucesso, para você ter uma ideia, de que a Netflix confirmou
que vai lançar A Fuga das Galinhas 2. Sim, vai ter uma continuação, vai ser começada a ser produzida no começo do próximo ano, 2021. A gente fica na expectativa para saber se lança o ano que vem ainda ou lá para 2022, mas sim, vai ter uma continuação mesmo muito tempo depois, porque os caras perceberam que, pelo menos do lado da crítica, o pessoal gostou bastante. E é assim, um filme divertido, como eu já disse, engraçado, assim, é uma fazenda que tem um monte de galinha lá, elas têm uma vida monótona, vamos dizer assim, que é de ficar botando ovo, como qualquer galinha normal por aí, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas aí, o que acontece? Uma galinha some, depois outro dia outra galinha some. O que acontecia? A dona da fazenda, ela fazia torta de galinha. E aí, quando elas percebem, elas falam, a gente precisa vazar daqui. Aí aparece um galo lá dos Estados Unidos que voa, né? Que a gente sabe que galinha não voa, né? Tem asa, mas não voa. E aí aparece um galo voando. E aí elas falam, esse cara vai tirar a gente de lá. É assim que vamos sair daqui. Fazendo cartazes? Ai, o que está no cartaz, Babs? O que está no cartaz? Nós vamos voar. E aí o filme é muito engraçado nesse contexto. Enfim, vale a pena você assistir se você ainda não assistiu esse filme, porque ele é icônico. Ele garante boas gargalhadas para você que quer se divertir. E esse foi um ponto fundamental na análise da crítica. Eles dizem que as cenas de bom humor, que foi o termo usado por eles, e também as cenas de ação são muito bem feitas. E mais uma vez vale destacar, se a gente pegar hoje para assistir, esteticamente pra gente não tem um impacto tão grande quanto tinha na época de 2000, né? Mas vale a pena sim, é um filme muito divertido, tá bom, gente? Não deixem de assistir esses filmes todos que eu trouxe aqui na lista de hoje, desse top 5, tá certo? A gente tá encerrando assim o vídeo de hoje, mas antes, o seu like, a sua inscrição e o seu sininho têm que estar todos acionados aí pra gente fortalecer então essa nossa união. E volte amanhã aqui no canal, quinta-feira vai ter vídeo novo aqui pra você, tá bom? Um grande abraço a todos e tchau!